Turma, essa semana, ela vai ser uma semana dedicada ao assunto implantação da lavoura cafeeira. Nós vamos dedicar essas aulas de hoje e as aulas de quarta, se a gente conseguir terminar todo o conteúdo até na quarta-feira, que eu acredito que sim, e nós vamos refletir um pouco sobre esse assunto da implantação da lavoura de café. E eu não posso perder a oportunidade de dizer para vocês que a maior parte das pessoas não tratam esse assunto como deveriam. Eles sempre subestimam, né? Sempre dedicam menor importância aos assuntos técnicos, isso aí vocês estão percebendo em todos os temas que nós temos conversado, né? O quanto, quando a gente reflete com maior profundidade sobre determinado assunto, o quanto vocês estão percebendo, o quanto esse assunto ele é menosprezado, ele é subentendido. Né? E esse subentendimento, ou essa subaplicação do tema, faz com que a nossa cafeicultura seja uma cafeicultura de 27 sacas por hectare. Não estou falando que está ruim para a situação de hoje, não. O que eu digo é que poderia estar melhor. Se nós refletirmos que em 1990 a produtividade era 9, veio de um declínio desde a geada de 75, 1980, caiu para 9 sacas por hectare no início da década de 90, nós estamos com a produtividade média 3 vezes mais. Mas vocês já viram lavouras que produzem 60, 70, 80 sacos. Na última aula, algum colega nosso, que eu não me lembro, não tenho certeza, a o Vidoni, falou de uma lavoura com produtividade de arábica de 120 sacas por hectare. Então, a gente consegue entender que a maior parte das práticas são subaplicadas, subentendidas, subrealizadas. Uma técnica subnivelada. E nesse assunto implantação, não é diferente. A implantação de lavoura de café não é diferente. Eu vou só um caso que eu vou contar para vocês. Então, antes de eu trabalhar na Emater, eu trabalhava no Procafé. Um colega meu lá foi chamado para dar consultoria na propriedade, né? E o produtor, no final das contas, o produtor simplesmente falou o seguinte: não precisa preparar o solo igual você está falando, não, isso eu acompanhei. Não precisa não, você só dá um risco, coloca calcário só, não colocar mais nada. Risca e põe calcário no fundo da copa. Fecha a copa. Aí eu fui argumentar com ele, e planta depois. Eu fui argumentar com ele, mas olha, fulano, isso é muito pouco. Ele falou, é muito pouco. Realmente não poderia ser feito isso. Mas o que era o pensamento do produtor? Fósforo, coloca em cobertura. Nitrogênio e potássio, coloca em cobertura. Matéria orgânica, eles acham uma bobagem, porque faz adubação mineral, acho que a adubação mineral, ela faz papel. Revolvimento e descompactação de solo também consideram uma prática, nesse caso, né, considerava uma prática dispensável. E aí o que nós vemos, na maioria das vezes, é exatamente essa situação. Um baixo entendimento, né, baixo esclarecimento, nível de esclarecimento com relação ao preparo em profundidade, tratores que não preparam em profundidade, solos que não são descompactados corretamente, aproveitamento de pastagens para poder fazer a plantação de lavoura de café, e o que a gente vê são lavouras que já iniciam a vida, né, o desenvolvimento inicial e a vida produtiva, já com limitação. Né? Enquanto toda essa questão da implantação, ela é uma questão muito, muito, muito mais ampla. Né? Então, isso que a gente vê, por exemplo, pessoas que não têm tratores traçados que fazem o risco de parecer um rastro de cobra. Além de estar torto, de dificultar a mecanização, ainda é muito raso, porque se afundar muito o sulcador, o trator não consegue puxar.
ou ele vai puxando e balançando para frente mais alto. Sabe? É uma situação bastante complicada que a gente observa por aí, né? E observa com muita frequência. Então, esse assunto, implantação da lavoura de café, é um assunto relativamente simples, mas que nós temos que fazer algumas reflexões para que essa etapa ela seja uma etapa realmente com a menor quantidade de problemas possível, né? E essa foto, ela traz bastante essa reflexão, né? Esse segundo slide, ele traz bastante, né? Quando a gente pensa que nós estamos lidando com uma lavoura, opções de ponteiro, laser. Quando nós estamos lidando com uma cultura perene, tá? E não com uma cultura anual. Tá? Quando a gente pensa, vou fazer implantação de uma cultura anual, nós pensamos para quanto tempo? Vamos fazer assim, eu quero plantar uma lavoura de milho em 10 hectares. Por quanto tempo vocês estimam o trabalho dessa área para essa lavoura? Quanto tempo essas plantas vão ficar na área? 6 meses? 4 meses? Se for para silagem? Eu não estou falando que culturas anuais a gente pode desejar menos, vamos dizer assim, planejar menos. Não, não é isso. Só estou dizendo que um equívoco técnico nessa situação, você vai ter problema naquele ano, naquele ciclo. Aqui, qualquer problema que acontecer aqui, a consequência, ela vai ser por um ciclo. Vamos pensar num ciclo de uma lavoura de café, de um bom cultivar, né? Uma planta aí vai ter quantos anos, considerando um esqueletamento e uma receba? Uma lavoura dessa vai durar o quê? 25 anos? 30 anos? Então vamos analisar. Se a gente deixa de fazer uma prática importante no estabelecimento de uma lavoura de café, nós vamos privar essas plantas de um manejo adequado por um período de 30 anos. E o que eu quero dizer ainda é que não serão 30 anos com uma lavoura boa. Serão 30 anos com uma lavoura porcaria. Percebem? Serão 30 anos de uma lavoura que era para ter colocado calcário em profundidade para fornecer magnésio em profundidade e não foi colocado. 30 anos de uma lavoura onde as plantas estão com um problema de desenvolvimento e aprofundamento do sistema reticular porque o solo está compactado. Ou 30 anos de uma lavoura que o camarada resolveu plantar o café com saquinho, porque acreditou naquela tecnologia de plantio sem retirada de saquinho, com esses saquinhos aí biodegradáveis, acreditou naquilo. 30 anos de uma lavoura que, se você observar, a planta está tão distante uma da outra que parece uma trave de gol. E a bienalidade está explodindo. Então, é uma convivência, do tempo que essa lavoura estiver de pé, uma convivência com o erro. Enquanto numa cultura anual, você convive com um ciclo. Ah, o camarada fez uma cagada lá e errou o stand em 20% para menos. Tá certo, ele vai ter uma produtividade menor. Né? Ele vai ter uma produtividade menor porque errou o stand. Mas a hora que dissecar isso aí, colher, no próximo ele corrige. Na próxima estação chuvosa ou no próximo ciclo. Café não. Café nós estamos falando em torno de 8 a 12 mil reais o hectare para implantação de custo. Né? Então, é uma questão importante a ser analisada e um entendimento mais aprofundado
do que é plantio e o que é implantação. Quando a gente faz uma reflexão, tá certo? Quando a gente faz uma reflexão nesse sentido, aqui, ó, nós estamos falando sobre o que é implantação. E implantação é algo diferente de plantio. Alguém pode me ajudar a diferenciar esses termos? O que é implantação? O que é plantio? Qual a diferença entre eles? Qual o nosso posicionamento técnico diante dessa situação de implantação de plantio? Alguém pode falar para mim o que é o plantio? Definição de plantio. O que vocês entendem por plantio? Plantio é você colocar a muda no campo. A implantação é você planejar como vai ser feito. E aí a gente entende, Antônio, que nessa consideração exata que você trouxe para nós, o plantio está dentro da implantação. O processo de implantação, ou essa fase de implantação, isso é um processo, isso é um projeto. E o plantio é uma etapa, está lá no cronograma. Tá? Mas não é o processo em si. Então, essa questão da implantação, ela leva em consideração muitas outras coisas, além do simples fato, e importante fato, simples, porém muito importante, o fato de colocar a muda na terra. Porque vai um cabeça de bagre lá, na hora de colocar a muda na terra, aperta a muda. Se apertar a muda, a raiz dela, ó, entorta. Não estou falando que é menos importante, eu estou falando que é uma etapa extremamente importante, porém é uma etapa da implantação. Então, esse entendimento, crianças, é muito importante que vocês tenham. Tá? Construam o processo de implantação. Não façam o processo de implantação de uma maneira súbita. Ah, vou plantar café semana que vem. Não. Tem uma série de etapas a ser feitas. Então, é essa reflexão que nós vamos ter a partir de agora. Tá? E nós vamos começar a analisar algumas observações que devem ser feitas na escolha da área, em especial com relação ao clima. Tá? Vamos refletir sobre a importância do clima. Dentro de todo o processo de produção de café, alguns especialistas dizem, né, até de maneira empírica, baseada na experiência dessa turma, que o clima é o fator de maior impacto no processo produtivo da lavoura de café. Eu digo para vocês que, além de ele ser o fator de maior impacto no processo produtivo, ele é o fator que mais influencia nas características sensoriais principais dos cafés de determinadas regiões. Né? Então, a gente tem que ficar muito atento a essas questões de clima, porque do mesmo jeito que auxilia, prejudica demais. Prejudica em que sentido? Observem isso. Né? Isso aí é uma geada, foto de um café que passou por uma geada, um cafezinho de 4 anos. Uma foto que já rodou aí na internet, essa foto é lá do Paraná. Não adianta a gente pensar em colocar lavouras de café em áreas que são sujeitas a geada. Por que não? São eventos que são cíclicos. E nós estamos percebendo a ocorrência deles de uma maneira mais frequente nos últimos 10 anos. Nós estamos percebendo que o clima, a temperatura baixa, ela tem causado muitos estragos, além daquilo que acontecia normalmente. Granizo, geada, ventos frios. Tá? Então, é muito importante que vocês tenham essa separação das áreas que são áreas mais favoráveis à ocorrência de geada, áreas que são mais favoráveis à ocorrência de ventos frios, tá? Porque nós temos duas alternativas: ou a gente sai fora delas, ou a gente convive com isso. A geada por represamento de ar frio, aquela geada de acúmulo de ar frio, geada de baixada, ela é mais complicada de ser convivida, de conviver com ela. Né? Porque não tem como fugir disso. Né? Tem aquela linha de geada que
a cota, né, a altitude, que normalmente a geada ela vai acontecer, ela vai causar danos. Então já tem uma linha histórica que os cultivos são desse nível para cima. E também tem as geadas de adversão, que são aquelas geadas que trabalham com sensação térmica. Né? Regiões de elevada altitude, faces voltadas mais ao sul. Né? Então, são situações que a ocorrência de ventos frios causam danos, principalmente em meristemas apicais, tanto de horto quanto de plagiotrópico. E sempre está causando problema. Tá? Pode ser que esses ventos frios não causem uma queima severa. Tá? Ela causa só aquele bordozinho, né? Aquela folha com aquele bordozinho parecendo deficiente de cálcio, mas aquilo ali é dano por vento, mas pode causar porta de entrada para fungos, em especial foma. Então, são situações que a gente tem que prever, que a gente tem que evitar. Né? Regiões de represamento, geadas de represamento e regiões de maior altitude. Nessas regiões de maior altitude, que é o que acontece muito aqui, né, típico da nossa região sul de Minas, o que acontece é a convivência, né, e a proteção dessa lavoura com cultivos intercalares. Né? Esses cultivos intercalares com quebra-ventos de pequeno porte, quebra-ventos temporários. Alguns produtores usam crotalária, usam sorgo, né, feijão guandu, né, são culturas que podem ser utilizadas para fazer o cultivo, né, entre linha a cada 3, 4 ruas de café, para fazer essa proteção. Né, e também isso associado a quebra-ventos definitivos. Seja uma outra cultura de exploração econômica, por exemplo, abacateiro, por exemplo, cedro, né? Ou então culturas que não têm importância econômica, que não vão, assim, prioritariamente não vão gerar um produto daquela área. Por exemplo, a grevilha, gliricídia, que são algumas árvores usadas para sombrear, para fazer quebra-ventos e sombreamento. Né? Muito bem, essa aqui é a foto da geada de adversão que eu falei para vocês. E essa foto, ela diz para nós algumas coisas importantes. Né? Percebam o quanto essa faixa aqui está marcada, né? A frente e a faixa aqui. Percebam que ela deu uma torradinha aqui, né? Ela deu uma oxidada, né? Morte de meristema. E observem aqui, ó, as bananeiras. Eu vou plantar bananeira porque a bananeira me ajuda a proteger a lavoura de café. O cara vai plantar banana na nica. Eu não sei quem está protegendo aqui. Eu estou achando que o café está protegendo a banana. E uma coisa muito interessante. Vocês observem os detalhes da folha da banana. Né? Observem isso aí. As folhas estão sofrendo muito com os ventos. Né? Sofrendo demais com os ventos. E a folha está mostrando para nós. É uma região descampada, sujeita a ventos. Baixou um pouco a temperatura, geada de advecção, sensação térmica, e aí causa dano à lavoura de café. Tá certo? Uma outra situação importante. Essa foto aí é uma foto do bairro Cambuí. Essa foto, eu retirei ela da estrada, quando a gente pega aqui de Muzambim para Nova Resende, de Muzambim para Monte Belo. Né? Ela fica à direita, depois que sobe ali a Palmeia. Observem esse detalhe nessa foto aqui. Aqui embaixo é a lavoura de café, ó. Tá vendo essa baixada? Aqui embaixo é mato, ó. Aqui é a lavoura de café. E aqui em cima, pasto. O ar frio é todo encaminhado para essa bacia. O ar frio dessa área aqui, ó. Todo encaminhado para essa bacia. Então, aqui embaixo, nós temos uma cultura mais alta que o café. Aqui em cima, uma cultura mais baixa que o café. E o café no meio do caminho. O ar frio tende a descer. Então, ele vai ter... O ar frio tende a descer. Né? Então, nós vamos ter o ar frio descendo sem resistência, porque a cultura é baixa,
esbarra no café, que está numa baixadinha, e embaixo do café tem uma rolha. Embaixo do café tem um tampão de escoamento desse ar frio, que é a mata. Essa matinha aqui, ó. Essa matinha que eu estou simbolizando aqui, ó, marcando aqui, ó. Então, o que nós vemos é uma lavoura de café, principalmente essa parte aqui, ó. Essa parte aqui. Uma lavoura de café que vai sofrer problemas com vento frio devido a represamento, porque em cima é cultura baixa e embaixo é cultura alta. E deveria ser o contrário. Em cima a cultura alta, e embaixo a cultura baixa. Aí sim nós teríamos uma proteção maior em termos de microclima. Tá? Não estou falando em macroclima, é microclima. Vocês vão ver que espaçamento e sombreamento vai influenciar muito nisso. Mas é esse detalhe que eu gostaria de mostrar com essa situação aí. E aqui, uma foto, né, de folhas e ramos de café com problema de seca de ramos, né, mas bastante marcado aí as lesões de foma. Tá? Então tem alguns ramos secos, algumas folhas machucadas, em especial as folhas mais novas. Observem essa folha aqui, ó, tá? Esses ramos, esse ramo aqui, tá? Essa folha aqui, né? Observem esse material. Como eu disse para vocês, essa é uma doença secundária, extremamente agressiva, porém secundária. Por que ela é tida como doença secundária? Porque ela precisa de porta de entrada. Ela precisa de favorecimentos para causar, para iniciar o processo de infecção. Quais são esses pontos? Danos por vento, folhas chacoalhando demais, feridas do pedúnculo, cortes, chuva, granizo e também ventos frios. Tá? Então, ficar muito atento a essas questões relacionadas à foma, essas questões relacionadas ao clima, para que não seja um ponto de favorecimento à ocorrência de foma. Tá? Observe essa foto, olha que foto mais bonita. Tá? Observem, plantio em nível, os talhões muito bem separadinhos, as linhas de grevilha, fazendo aí o contorno em nível. Essa foto aqui é na propriedade da família da professora Roseli, aqui no Cambuí. Tá? Região muito sujeita a ventos frios, e eles fazem a proteção, a subida desses ventos frios com as plantas, porque o vento frio tende a subir e aí protege essa parte de baixo onde está a lavoura. Então o vento ele vem subindo aqui, ele sobe, ó. Então essa parte aqui fica toda protegida. Então de tempos em tempos tem essa série, aqui em cima tem o eucalipto. Então são situações que os produtores adotam, né, são esses cordões de quebra-vento para fazer com que os ventos eles não causem não forme aquele turbilhão, né? Que vai lambendo a lavoura e causando esses problemas. Olha, mais uma foto de lá. Olha que belezinha. Essa foto dentro de uma lavoura de catuai. Olha, presta atenção. O quanto o ambiente é favorecido pela presença dessas árvores em relação à proteção das plantas contra vento. Tá? Então, meninos e meninas, não desprezem o uso de quebra-ventos, sejam quebra-ventos temporários, seja quebra-ventos definitivos. A maior parte das vezes, utilizem os dois. Façam a implantação da lavoura de café, já com os quebra-ventos a cada 10, 15 carreadores, os quebra-ventos temporários, já planta junto. Perdão, os quebra-ventos definitivos, já planta as árvores juntos. E façam também os quebra-ventos temporários entre 3 ou 4 linhas de café para que vocês tenham aí uma proteção mais efetiva contra esses danos de vento, em especial de lavouras novas. Tá? Mas analisando a vida útil dessa lavoura. Em especial, regiões de altitude com possibilidade de ocorrência de ventos frios. Alguma pergunta até aqui? Se tiver, por gentileza, peço que abram o microfone e façam a pergunta.
Se não tem perguntas, nós vamos continuar. Muito bem. Olha essa lavoura. Parece que foi feita à mão, não é isso? Deixa eu descrever para vocês aqui. Aqui, eu vou mudar. Aqui, ó, tem tido boa, Esperança, aqui, Campos Gerais. Mais para cá um pouquinho, tem uma curvona grande que eles até modificaram. Essa aqui é um talhão de eucalipto. Todo o café, tudo o mesmo material. Né? Essa aqui é a parte de maior altitude. E essa parte aqui, toda ela, né? Mas em especial, essa parte aqui, ó, esse contorno aqui, ó, é tudo em nível, não é isso? Tudo em nível. Então, aqui é a mesma cota daqui. Então, a parte mais baixa dessa lavoura é aqui, ó. Tá por aqui. Opa, tá por aqui. A parte de menor altitude. Aqui e aqui. E aqui. Bom, observem alguns detalhes interessantes. Carreadores em nível. Então, aqui é o mesmo nível, mesma altitude. Todo isso aqui, esses contornos aqui são em nível. Observem que há uma dessegmentação em alguns dos talhões. Onde não está dessegmentado, existe uma caixa. Observem aqui, ó. Está vendo que aqui existe uma caixa? Tem caixas desses entroncamentos da maior parte dessas áreas. Aqui tem, aqui tem, aqui tem. Que são bacias de infiltração. Né? Então, eles têm os carreadores, em alguns deles, em 45 graus, para poder diminuir a taxa de escoamento. Em nível, né, uma grande parte, os carreadores em nível e os pendentes desnivelados. E, observem aí, aqui está a foto da caixa, o detalhe da caixa. Ó. Tá? E aí existe uma descontinuação daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, tá? Toda essa área para infiltração de água. E tudo contornado em nível com essas bananeiras. Essa foto aí eu fiz aqui, ó. Essa foto eu parei e fiz aqui, ó. Aqui foi a foto. Olhando para dentro da lavoura. Né? Então, eu estava aqui parado, a rodovia está passando aqui, ó, para cá. Tá? E aqui eu estou olhando. Observem, a altura da bananeira em relação à lavoura de Catuaí. Aqui tem outra série. Tá? Altura, banana prata. Olha isso aqui. Vento ou não? Tá? Então, são situações que devem ser planejadas. Fazem parte desse período de planejamento do processo de implantação de uma lavoura de café. Essa aqui é uma outra lavoura. Se eu não estou enganado, esse material que está plantado, esse catuaí que está plantado aí, é um catucaí, perdão, esse cafeiro que está plantado aí, é um catucaí 2SL, café amarelo 2SL. Essa lavoura, ela é uma lavoura no município de Dores do Rio Preto, que fica no Espírito Santo, divisa de Minas Gerais e Espírito Santo, faz divisa com Espera Feliz, que é Minas, lá nas matas de Minas, e aí é o município de entrada, né, essa propriedade está logo na entrada pro Parque Nacional do Caparaó, da Serra do Caparaó, onde a gente faz alguns trabalhos,
Então, é uma lavoura de catucaí amarelo 2SL, sombreado com cedro. Né? E você observe o seguinte, o quanto essas plantas estão muito verdes, com bom enfolhamento. Ele é uma região quente. Né? Olha que coisa mais interessante. Está certo que esse cedro está plantado muito próximo, mas ele está em linha. Aqui o sentido da linha aqui, ó. É o sentido da linha aqui, ó. Tá? Cedro plantado em linha. E olha que situação interessante. É o produtor que faz os móveis para vender. Isso aí são os móveis da casa dele. Eu fui nessa lavoura, eu conheço essa propriedade, eu conheço esse produtor, ele participou de um projeto nosso lá, chamado Grãos do Caparaó, que foi um projeto que nós utilizamos. Eu digo nosso porque eu participei disso, participo até hoje, para a construção do processo de denominação de origem lá, né? Indicação de procedência de denominação de origem dos cafés do Caparaó, que já está no INPI. Então, ele faz os móveis da casa dele com essa madeira. Além dele produzir o café sombreado, né, e aí esse sombreamento ele causa um efeito muitíssimo interessante, porque ele diminui a máxima e sobe a mínima, então não esquenta tanto e não esfria tanto, a gente percebe uma manutenção térmica maior, dentro uma diminuição dessas amplitudes de temperatura, a máxima não é tão alta e a mínima não é tão baixa. Então, em dias muito quentes não esquenta tanto, em dias muito frios não esfria tanto. A planta tem um estresse térmico menor. Né? Com isso, ela tem uma taxa de crescimento, uma taxa de produção mais estável, né? Até mesmo pelo próprio efeito da sombra. E dizer que essas plantas estragam uma lavoura de café, é só vocês olharem isso aí. Né? Aí a gente vai por terra. Plantas homogêneas, né? Sem manchas de plantas amareladas sendo prejudicadas pela lavoura de cedro, de forma alguma. E a gente pensa o seguinte, lavouras com excesso de árvores, como é nesse caso, é difícil mecanizar, sim, mas aí é agricultura de montanha, cafeicultura de montanha familiar. Eles trabalham aí com roçadeira e derriçadora costal para colheita. E fazem colheita seletiva. Porque isso aí é uma das características relacionadas a sombreamento. Tá? E a atividade desse módulo vai estar relacionada ao efeito do sombreamento no crescimento, na ambiência, na capacidade de crescimento e de produção de uma lavoura de café. Porque o sombreamento ele vai influenciar demais em uma série de fatores. Diminui-se a dose de nitrogênio em lavoura sombreada, que a planta pode estiolar. Diminui a evapotranspiração. A sombra diminui a fotossíntese líquida, mas, por outro lado, diminui a fotoxidação. Café é uma planta C3. Influencia na dinâmica de pragas e doenças. Influencia na dinâmica da maturação, na florada e na dinâmica de maturação dos frutos. Tá? Então, nós vamos fazer uma reflexão por meio de um trabalho sobre a influência do sombreamento na ambiência de uma lavoura de café, tá? Em termos de vantagem e desvantagem. Isso aí vai ser uma atividade para esse tópico. Bom, alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Ou está tudo em paz? Sem perguntas? Então vamos seguir. Essa lavoura aqui, ela fica na região metropolitana de Muzambinho, né? Fica na Grande Monte Belo, ali, região metropolitana de Muzambinho. É a propriedade de um grande amigo meu, chamado João. O João, ele me permitiu, alguns anos atrás, fazer um trabalho lá de acompanhamento do trabalho do marimbondo na predação do bicho-mineiro.
Como é que nós fizemos esse trabalho? Esse talhão de cima aqui, ó, esse talhão de cima é um talhão de café porte alto, sombreado com grevilha. Esse talhão de baixo, esse aqui é mundo novo. Esse talhão de baixo é um talhão de catuai também sombreado com grevilha. Vocês percebam que o sombreamento não seguiu o nível. Não tem problema, o café está em nível. A proteção é contra vento. E dessa área de cá também é dele, ó. Então nós fizemos uma avaliação sobre o comportamento do bicho mineiro e do inimigo natural marimbondo, que come a lagarta por predação, nessa lavoura de mundo novo, nessa lavoura de catuai adensado e nessa lavoura de catuai plano sol. Só um parênteses, né? Para vocês perceberem o que nós percebemos, o que nós vimos. Foi percebida uma maior ocorrência de folhas com bicho mineiro, tanto nessa lavoura de mundo novo sombreada, quanto nessa lavoura de catuai sombreada em relação ao catuai plano sol. Ou seja, houve mais folhas minadas na área sombreada do que na área plano sol. Isso vai um pouco contra a questão do ciclo biológico da praga, do potencial biótico. Tudo bem. Mas o que nós percebemos? Nós percebemos que 100% das folhas que tinham sido minadas, coletadas na área sombreada, tanto porte alto quanto porte baixo, tanto mundo novo, tanto catuai, 100% estavam predadas. Não tinha lagarta mais aqui. A lagarta veio, se estabeleceu, porém, marimbondo acabou com todas as lagartas dessa área. E, consequentemente, se tem uma menor desfolha, porque o marimbondo consegue se alimentar das lagartas ainda nos primeiros instágios de desenvolvimento. Enquanto na lavoura pleno sol, mesmo que aqui tivesse um menor número de folhas em percentagem, menor porcentagem de folhas com bicho mineiro, aqui o índice de predação era 0. Era muito, muito inferior ao 100% nessa área. Ou seja, tinha menos bicho mineiro, porém o que estava aqui estava vivo. Aqui tinha maior quantidade de folhas minadas, porém todas as minas mortas, ou seja, um enfolhamento persistente, e aqui quieta. E essa lavoura é a lavoura do João, como eu falei para você, ali faz parte da grande Muzambinho de Cícero de Monte Belo. Brincadeira. Mas é do Monte Belo. Opa! Você tá bom, né? No caso, foi avaliado na época da... então já tá só bom. Foi avaliado na época da seca, quando tem mais... Foi avaliado na época... ou ano inteiro? Foi avaliado na época de pico do bicho mineiro. Setembro, outubro e novembro. Não, entendi. Tá? Porque, igual você falou, vai contra, né? Porque, geralmente, se tem árvore, dá para ter mais umidade, parece que vai contra aquilo, né? Do bicho mineiro, né? Então, dá mas mais aí, gestação na época seca. Os inimigos naturais estavam nas árvores. Entende? Os marimbondos estavam nas árvores. Entendi, mas aí mesmo assim, a porcentagem de infestação sombreado foi maior mesmo assim, né? Sim. Mas aí, no caso, é provável que as borboletas também ficavam perto das árvores. Mas aí que tá. Você acha que a borboleta sobrevive melhor em ambiente mais quente ou ambiente mais fresco? Provavelmente seja mais fresco. Pois é. As borboletas, qual é o hábito de voo da mariposa? Qual é o hábito de voo? Em que hora do dia ela sai para voar? Geralmente de manhãzinha ou tardezinha, né? Exatamente, ou de manhãzinha ou tardezinha. E aí, por conta de temperatura, insolação, para poder o bicho não desidratar. Então, essa área sombreada tinha mais bicho mineiro, por conta exatamente desse hábito da mariposa, da adulta. Tá? Mas aí, ao mesmo tempo, porque aí, no caso, ela voava o dia todo, né? Exatamente. O ambiente favorável a ela é também um ambiente favorável ao principal inimigo natural do bicho mineiro, que são os marimbondos. Tanto da espécie Brachygastra,
quanto da espécie políbia, que são as mais eficazes aí, em termos de controle do bicho mineiro. E aí, nessa área, 100% de controle. Por conta de quê? Com sombra. Tá certo? Falar em pragas, lembrei do trabalho de pragas e doenças, eu vou fazer o sorteio, vou me organizar para fazer o sorteio na quarta-feira, tá? Então, quem ainda não tiver grupo, quarta-feira eu vou fazer o sorteio dos grupos para os tópicos, para que vocês já possam trabalhar naquele assunto. Vou me organizar isso aí e descobrir um site que faz sorteio online. Muito bem, observe o seguinte. A lavoura do João, o sombreamento, por que essa foto está aqui? Para falar do sentido do sombreamento. Aqui é a parte mais alta da lavoura. Aqui é um morro, descida. Então, o sentido é esse. Parte mais baixa, a casa dele com o terreiro. Aqui ele tem uma granja. Dessa granja, ele volta o composto para as áreas de produção. A cada 4 anos, ele consegue fazer o giro e voltar naquela área que ele começou. Então, ele protege essa parte de cima com carreadores em nível e a parte de baixo com carreadores com linhas de plantas, de árvores, de quebra-ventos definitivos em desnível. Não tem problema, o que importa é que o café está em nível. Tá? Isso aqui é o interessante. É de fácil entendimento de que a linha de quebra-vento definitivo ela tem que ser perpendicular, né, ao sentido do vento principal, do vento frio principal. Então, vocês vão chegar numa área, observar qual é o sentido do vento na época mais fria. O vento, a pergunta para o doutor, na época de vento frio, como é que faz isso? De onde o vento vem? Então, nesse sentido, então, atravessa a linha aí. É nesse sentido, atravessa e quebra-vento. Tá? E é nesse momento que é para pensar. Olha essa foto, interessante. Essa foto aí, eu peguei no Piabirus. Também é uma lavoura de café, porém, diferente do sistema do João, diferente do sistema, agora eu acho que é Zé Maurício, produtor dessa área lá do Espírito Santo, que eu falei que estava em nível aqui, ó. Isso aqui é um quebra-vento feito com árvores ao acaso, foi só espalhado ali. Aproveitaram algumas árvores que estavam, algumas colocaram aqui árvores mais velhas, árvores mais novas. Então, são quebra-ventos, são árvores que são colocadas ao acaso, dispersas na área. Tá? Isso aí realmente dificulta em termos de mecanização. Agora, nesse sentido aqui, nessa possibilidade, não consegue mecanizar debaixo dessa linha, mas consegue mecanizar em 80% dessa área. Aqui dificulta um pouco mais? Dificulta, porque se passar uma máquina aqui, não vai encontrar árvore lá na frente, mas aqui é uma lavoura mais adensada. Olha o espaço dessa lavoura parte baixa e o espaço da lavoura parte alta. Por isso ele fez esse sentido. Tá? Mas tudo tem que ser analisado. E essa lavoura aí é uma lavoura lá da Fundação Pro Café. Essa foi uma fotografia que eu fiz. É uma lavoura que fica abaixo, eles já arrancaram, abaixo do terreiro, onde eles colocam aquelas tendas por dia de campo. É uma lavoura de café porte baixo, que eu não me lembro qual cultivar, sombreada com gliricídia. A gliricídia é uma planta leguminosa que pode ser utilizada para sombreamento e ela tem que ser conduzida, ela vai sendo podada, do mesmo jeito que o ingá. É a mesma reflexão do ingá. Tá? Plantas que têm um crescimento muito rápido, o ingá é uma planta fantástica, mas tem que ser conduzido, tem que ir tirando, né, batendo o facão ali, cortando, observe aqui, ó, faz os cortes aqui, ó, para que ela possa subir os seus ramos e deixar uma área livre de circulação de ar. Né, para passar um trator, fazer uma pulverização de vapor de sentido. E essa planta é muito interessante que ela é uma leguminosa. Né, então ela vai incorporar nitrogênio ao solo, toda essa decomposição aí que é feita dessa parte aérea que é podada. E aí vocês percebam, o plantio é feito na linha. Todas as linhas aqui. Tem cafeiro. Tem planta de sombra. Eu acho muito. Tá? Mas isso aí foi uma lavoura teste que eles fizeram lá. Pelo menos a foto ficou bem bonita. Mudando um pouco de assunto, uma outra questão que tem que ser observada com relação a clima, né, são essas lavouras próximas à represa. Essa aqui é uma foto que eu tirei, é um print de tela feito do Google, de uma lavoura
de uma área de produção de café aqui em Boa Esperança, e vocês observem aqui, ó, lavouras de café. Ó. Lavoura de café, aqui também, tudo isso aqui é lavoura de café. Tá? Então, o que acontece com essas lavouras que são localizadas próximas a regiões muito úmidas? Tá? Isso aí a gente observa com muita frequência. Tá? Uma manutenção da umidade relativa do ar muito elevada, e aí a gente percebe essa situação acontecendo com bastante frequência. Tá? O mofo nos frutos de café. Por quê? Regiões muito úmidas, e ainda se acontecer alguma chuva, as cascas ficam muito túrgidas, estouram, e aí começa o processo de contaminação. Tá? Ambiente muito úmido nessa situação, e isso é um fato muito característico de lavouras de café que são localizadas em regiões muito úmidas. Tá? Regiões muito úmidas. Numa situação dessa, nós temos que fazer o processo de implantação de uma lavoura de café com maior espaçamento ou com menor espaçamento? Maior espaçamento. Para aumentar a ventilação. Nós vamos pensar em sombreamento mais ralo ou mais denso? Percebam, tudo isso é questão climática, tudo isso é questão ambiental. É questão microclimática ou macroclimática. Uma questão pontual da lavoura ou micro-regional, ou até mesmo regional. Tudo isso tem que ser considerado. E essa foto aqui eu já mostrei para vocês, já contei o caso do Renato, né, que é uma foto feita lá naquela seca de 2007 em Franca, uma situação bastante complicada de lavouras de pleno sol, né, que o sombreamento auxilia nessa situação para evitar queima, né, de botão floral, mas auxilia em termos de diminuição de temperatura, não auxilia em déficit hídrico. Em situações, pode agravar os sintomas de déficit hídrico dependendo da densidade de plantas. Então, me refiro a vocês com relação à amplitude térmica. Não sobe tanto, mas também não cai tanto. Tá? Ficou claro essa questão de clima, gente? Alguém tem alguma dúvida? Se não tem dúvida, nós vamos começar a falar um pouco sobre observações importantes para a escolha da área para plantação de café relacionada ao tipo de solo. E aí uma questão muito simples. Né? Vocês já tiveram toda aquela informação da importância, né, de um solo estruturado, de um solo com alto teor de argila, em função de CTC, capilaridade, estruturação, resistência à erosão, né? Essa questão de um solo estruturado para que se tenha toda essa troca de gases, de ar do solo, afinal de contas, as raízes precisam de oxigênio, os micro-organismos também, então o solo tem que estar aerado. Então, toda essa situação de fração mineral, fração água, fração matéria orgânica, tudo isso vocês já estão entendendo, né? Falamos, entender também essa questão muito importante em relação ao tipo de solo, né? Horizonte A, horizonte B, horizonte C, profundidade, pedra, né? Se é um pó-de-sol com horizonte B textural ou B espódico, né? Se é matéria orgânica, acúmulo de matéria orgânica ou acúmulo de argila decorrentes do horizonte A, na primeira porção do horizonte B, a friabilidade desse solo diminui muito por isso. Então, são solos que tem que trabalhar muito, porque encharca demais, ou endurece demais. Na chuva, encharca demais. Custa para drenar. Na seca, resseca tanto que esturrica e arrebenta a raiz. Então, tem que se analisar muito bem essa questão do solo, profundidade, fração, né, textura, e também questões relacionadas a relevo. Essa foto aqui em São João do Manhuaçu, Matas de Minas. Essa foto está aí exatamente para poder trazer para vocês esse contexto de uma região de difícil mecanização, que vocês estão habituados, a maior parte é daqui do sul de Minas. Então, essa é uma característica da nossa região, porém, também, eu acredito que até em maior intensidade,
essa dificuldade em mecanização em lavouras de café nas matas de Minas. Né? Lá eu acredito que seja mais drástico ainda essa questão do declive. Lá também questões relacionadas à umidade, manutenção de umidade. Então, problemas de perda de qualidade de maior recorrência. Né? Mas uma questão importante, a declividade, ela influencia na planta em si? Qual é o problema causado pela declividade com relação à condução de uma lavoura de café? Está relacionado à planta? Está relacionado ao desenvolvimento da planta? Não, no caso seria escoamento de água, né? Está relacionado às questões de erosão e mecanização. A planta em si, não. Né? A planta em si, não. E observem essa lavoura aqui. Isso aqui é terraço. Ó. Depois eu vou colocar algumas fotos de terraço para vocês verem. O pessoal fez aqui em Caconde, bastante interessante. Essa foto aqui é de uma lavoura de catucaí amarela 2SL. Essa foto é minha também. Essa foto é da Fundação Pro Café. No momento que eles estavam colhendo essa lavoura para tirar semente, e eu fiz essa foto exatamente porque aqui atrás é a cidade de Varginha, e aqui todo esse alinhamento é para mostrar a lavoura, a fazenda experimental próximo da cidade, ao mesmo tempo um plantio bem aliado, uma lavoura bem bonita, né? Uma foto que ficou bem bonitona, para mostrar a questão do alinhamento, a possibilidade de mecanização, né? De um solo que está com uma declividade leve, porém não impede a mecanização, e que a escolha do espaçamento ela vai ser em função disso também. Né? E o solo ele vai influenciar muito, não na planta em si, mas no manejo da conservação de solo e água em função do trabalho que se faz de resistência, né, à prevenção à erosão, e também nas questões relacionadas a custo de produção, por conta disso tudo do uso de máquinas ou alimentação ou uso de máquinas que depois de declive. Então, essa é a maior dificuldade que a gente pensa com relação à declividade em si, não a planta, mas o acesso a ela. Tá? O trabalho tem que ser feito nela. E aqui uma lavoura em Campos Altos. Essa foto também é uma foto do Google, e vocês percebam a diferença de realidade. Os talhões aí, a gente consegue perceber todos os talhões, aqui é a BR-262, a sede da propriedade aqui, e aqui é uma parte da área produtiva. Observe a descontinuidade dos talhões, todos retos, alinhamento feito com solo. Né? A parte mais alta, e aqui já vem a buraqueira, né? Mas aqui é a parte mais alta, a parte mais assentada. Nesse caso, onde você não tem problema de declividade, vocês façam o alinhamento dessa lavoura seguindo o alinhamento do solo. Tá? Façam o planejamento das linhas do café para que o sol não pegue de um lado para o outro, ele passe sobre a linha de plantas. Tá? E não que de manhã ele bata sol de um lado e à tarde bata sol do outro. Não. Faça o alinhamento das plantas de café no sentido que o sol passe por cima da linha, do nascer ao pôr do sol. Tá? Então, a linha vai seguir o direcionamento leste-oeste. Tá? E não simplesmente as questões relacionadas ao declive, porque é tudo assentado. Então, se vocês puderem, façam dessa forma. Tá? O caminhar do sol para que a insolação, né, a luminosidade seja homogênea em toda a planta e não cause problemas, em especial em regiões muito quentes. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Então vamos seguindo. Trabalhar sempre questões, isso aí é área de cana, tá? Mas essa foto eu achei ela muito bonita por conta dessa água retida aqui, né? Por esses como é que chama isso aqui, gente? Me fugiu a palavra. Isso. Esses camarões aqui que estão segurando a água após uma chuva, extremamente importante, é exatamente o que Vidoni disse. Tá? É uma área de cana, mas observem a beleza disso, o plantio todo nesses
nessas áreas uniformes. E é extremamente importante que isso seja feito também em lavoura de café. Todo esse preparo, todo esse trabalho para que se promova maior conservação de solo, maior conservação de água, aumento de infiltração, tudo isso aí que vocês já cansaram de ver ao longo do curso. Eu também não poderia deixar de falar isso aqui, mesmo que a gente não explore. Eu só quero dizer para vocês que isso é importante demais também em lavoura de café, e vocês utilizem para isso as disciplinas que trabalham isso de maneira pontual. Tá? Eu aqui não tenho condições de aprofundar como essas disciplinas aprofundam, tá? Mas eu digo que é extremamente importante que isso seja feito. Essa questão relacionada aí à textura, à estrutura do solo, né, em termos de porosidade, fração sólida e tudo mais, né, minerais, matéria orgânica, o que é água, o que é macroporo, o que é microporo, né, tem questões relacionadas à textura, tudo isso tem que ser observado. Como eu disse para vocês, solos mais profundos, onde tem os horizontes muito bem definidos. Observem essa foto aqui, né? Horizonte A, horizonte B, horizonte C, muito bem definido, com a lavoura de café por cima, né? Aqui um solo raso, onde o horizonte A ele já está sobre as rochas, com a faixa de transição aqui entre 30 e 40 centímetros. E o que acontece quando a gente coloca a lavoura de café, onde existe um impedimento para o desenvolvimento da raiz pivotante. A raiz pivotante está aqui, ó, tá? Ortotrófico, região do colo, raízes axiais da placa superficial e pivotante aqui. Ela não aprofundou, ela caminhou na horizontal. Qual a chance de sucesso de uma lavoura implantada em solo raso? É zero. Uma questão importante. Melodógeno paranaense, praga que extermina a lavoura de café, uma foto do pessoal da EPAMIG, né, mostrando o sintoma, né, de depauperamento generalizado que essa planta apresenta, acredito que a Roseli já tenha mostrado para vocês. Então, áreas com problemas de nematóides, sem especial, cifões paranaenses que causa essa explosão, né, esse ressecamento, esse encortiçamento do sistema radicular, como eu mostrei para vocês na aula de morfologia, se eu não estou enganado, fujam dessa área. Continuando, eu não vou falar muito nesse assunto, eu não vou destrinchar a aula tudo aqui, né? Nós vamos falar um geral, para a gente continuar um pouco aí na semana que vem, até mesmo que nós já estamos com 1 hora que eu estou falando na cabeça de vocês. Falar um pouco sobre os fatores que influenciam na escolha do espaçamento. Tá? E isso nós vamos utilizar para definir o espaçamento, tá? Que vai ser assunto da nossa próxima aula. Vamos ver como vai ser hoje, a gente vai um pouco mais, vai ser assunto da próxima aula. Fatores que influenciam na escolha do espaçamento. Tá? O que nós devemos pensar para poder já definir? Olha, eu quero plantar café nessa área, esse solo apresenta uma textura legal, apresenta uma boa estrutura, apresenta uma boa profundidade. As questões relacionadas ao microclima, a frio, ou excesso de umidade, ou questões relacionadas a sombreamentos, tudo, né, prática de conservação de solo e água, tudo isso já ficou para trás e nós definimos, beleza, eu vou plantar nessa área. Se tudo isso puder ser atendido, ótimo. Se não puder ser atendido, são as práticas agrícolas que vão diminuir o problema. Mas definimos. Nós vamos plantar café. A área vai ser essa. Definiu a área, vamos pensar. Qual vai ser o espaçamento que nós vamos utilizar? Primeira coisa que nós temos que entender. Qual o cultivar? Nós vamos trabalhar com cultivar porte alto, que é essa foto aqui. Essa foto aqui é um cultivar porte alto. Esse aqui é um 3282. Amarelo precoce. Tá? É um Icatu amarelo precoce, porte alto, 3282. Esse aqui é um Catuaí. Porte baixo.
Esse cara aqui, o diâmetro de copa é em torno de 1,60 a 1,80. Esse cara aqui, o diâmetro de copa, varia de 2 a 2,30. Né? Então, nós já temos que analisar. Qual é o cultivar que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar com café porte alto ou nós vamos trabalhar com café porte baixo? Hoje, há uma tendência aos produtores a escolherem trabalhos com lavouras com cultivares porte baixo, por conta de manejo. Né? Mas ainda existem muitos produtores que querem trabalhar com café porte alto. Gosta lá do Mundo Novo, gosta do Acaiá, gosta de Bourbon, gosta de Catu, então planta porte alto. Então, toda essa referência, ela tem que acontecer, todo esse entendimento do cultivar tem que acontecer para que a gente possa fazer corretamente a definição do espaçamento. Né? Plantas maiores, obviamente, espaçamentos mais largos. Mais largos entre as plantas e também entre as linhas de plantas. Né? Uma questão muito importante, maturação de frutos. É muito importante fazer esse entendimento. Porque a escolha do espaçamento, da mesma forma com o sombreamento, da mesma forma que regiões de maior altitude, regiões de maior latitude, tudo isso influencia na maturação dos frutos do café. Né? Duas coisas que influenciam muito na maturação dos frutos é a incidência, a luminosidade e a temperatura média diária. Isso influencia demais nessas questões de maturação. Questões de maturação, de que forma? Época precoce, que vai aí de... Vamos colocar aqui abril a maio. Média, que vai de junho a julho. E tardia, que vai da segunda quinzena, né? De metade de julho a agosto. E questão de uniformidade. Se ele é uniforme ou ele é desuniforme. Ou desuniforme. Então, tem esse entendimento. Vai fazer a implantação de uma lavoura de café, não escolha o mesmo cultivar para a lavoura inteira. Porque senão vai ter que começar a colher esse cara verde e terminar fazendo a varreção de grande quantidade de café, porque vai amadurecer tudo na mesma época. Entendam que existem fatores que influenciam na maturação dos frutos do café. E esses fatores estão relacionados à luminosidade e temperatura média diária. Que a época de maturação, ela pode ser precoce, média e tardia, e dentro do que é precoce, ser uniforme ou desuniforme, dentro do que é médio, ser uniforme ou desuniforme, e da mesma forma tardia. Por exemplo, Bourbon é um material precoce. E Catu amarelo 32 e 82 leva precoce até no nome. São cultivares que são colhidos em maio. Mundo Novo, ele é entre precoce e mediano. Vai aí, início de junho, início a meados de junho. Em regiões mais quentes, até em maio. Mas em média, junho. Só que são materiais de maturação uniforme. Catuai. Catuai é um material de maturação média. É entre junho e julho, porém maturação desuniforme. Enquanto em cima está maduro, está secando, e aí final de julho, no meio está maduro e embaixo está verde. Então, uma questão é a época, outra questão é a uniformidade dessa maturação, tá? Que está relacionada às questões relacionadas à florada, lá atrás, que é influenciada pela luminosidade, como eu disse, e o ciclo de maturação de 220 a 240 dias, da flor no fruto. Regiões mais quentes, um ciclo mais curto. Regiões mais frias, um ciclo mais longo.
Tá? E como exemplo de materiais tardios, poeiras, a Cauã, tem esse famosão que saiu agora, como é que chama? Arara, tá? São materiais mais tardios. Então é muito importante vocês entenderem que materiais tardios devem ser plantados em regiões quentes, ou regiões ou solos de maior incidência de luz. Materiais mais precoces devem ser plantados em regiões mais frias, para que o ciclo se estenda um pouco mais. Se vocês plantarem bourbon numa região quente, esse camarada vai amadurecer em março. Que tipo de semente nós vamos ter em março? Peneira 14. Depauperamento intenso. Tá? E é uma outra questão muito interessante. Quanto mais frio for, mais tardio é o café e mais desuniforme é a maturação dos frutos. Então, fiquem muito atentos à recomendação de materiais que são desuniformes e tardios em região fria. É lógico que existem as questões pontuais, mas tome muito cuidado com isso. Tá? E ainda, alguns fatores relacionados à seleção de cultivares que são importantes, crianças. Resistência à ferrugem. Sempre que vocês puderem, recomendem materiais resistentes à ferrugem. Sempre que vocês puderem, recomendem materiais com melhor capacidade de rebrota. E sempre que vocês puderem, recomendem materiais que sejam mais tolerantes a déficit hídrico. Tá? Porque isso não causa problema para ninguém. Agora, existe uma relação muito importante que a gente tem que entender, que é aquela relação que eu disse para vocês de nível tecnológico e investimento genético. Tá? Nível tecnológico do produtor, investimento genético no programa de melhoramento. Esses cultivares que são melhorados geneticamente, produtivos, vigorosos, bienalidade menor, resistente à ferrugem, boa capacidade de rebrota, esses materiais, eles são mais exigentes. Então, não percam tempo. Não percam tempo. Recomendando materiais que são de baixo nível tecnológico mais, para propriedades que são adeptas a alto nível tecnológico. Ou seja, sempre que puderem, trabalhem com materiais com características agregadas. Resistente à ferrugem, porte baixo, maturação uniforme. Tá? É só um segundinho. Eu estou dando uma aula aqui, a gente liga em um segundo. Mas entendam que o produtor tem que saber que ele vai ter que trabalhar com esse material de uma maneira mais intensificada. Tá? Então, toda essa circunstância, ela tem que ser adotada quando a gente pensa qual cultivar que eu vou escolher, qual que é a característica da minha região, qual a principal praga, como que é a questão de temperatura média diária, insolação, fácil de exposição, luminosidade, umidade relativa do ar, questão relacionada a ventos. Tudo isso é importante de se pensar para que a gente possa escolher tudo que nós conversamos até o momento, até a gente chegar, eu quero plantar tal cultivar. Por que tal cultivar? Porque apresenta tais características que para mim são interessantes nessa área. Tudo isso atrelado ao nível tecnológico desejado e executado por esse produtor. Alguma pergunta até aqui, gente? Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma consideração? Por enquanto nós estamos pensando, eu só estou enchendo a cabeça de vocês de perguntas. Está tudo em paz? Então, se vocês estão cientes de tudo, se está tudo em paz, não tem dúvidas, nós estamos encerrando a aula, essa primeira parte da aula por aqui. Eu já vou deixar a plataforma atualizada para os colegas que não puderam assistir, para que possam assistir, para a gente continuar esse assunto na aula de quarta-feira, às 9 horas da manhã. Tá certo? Alguma pergunta, gente? Ou já posso encerrar a aula? Então tá bom. Eu já estou interrompendo a gravação aqui. Tranquilo. Beleza.
Interrompendo a gravação.